Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória na religião Testemunho de Jeová. Eu fui membro da religião por 12 anos, de 2008 até 2020, oficialmente, ok? E resolvi contar um pouco sobre esse período e qual foi o motivo de sair da religião. Eu comecei estudando a Bíblia com 16 anos, de 2008, através de uma pessoa que evangelizava de casa em casa, e foi a partir daí que eu fui conhecendo a religião. Sempre fui uma pessoa tranquila, uma pessoa espiritual, apesar de nunca ter seguido religião. Eu comecei a frequentar a religião, gostar, achar interessante, e acabei me envolvendo realmente com a religião, porque quando você inicia nos estudos, começa a frequentar a religião, a religião ela vai muito para cima de você para te prender, né? As pessoas te tratam muito bem, te tratam feito um rei, você é muito bem recebido, os estudos da Bíblia básico vai começando a fazer sentido, você não conhece nada. Então para mim foi muito rápido. Com um ano, menos de um ano, já estava evangelizando na rua, e com cerca de um ano já estava batizado. Com 16 anos já tinha batizado como Testemunho de Jeová, em 2009 no caso. Então esse período todo, de 2008 até 2020, eu fui sempre fui uma pessoa muito esforçada da religião, fiz vários trabalhos de pregação, cheguei a ser servo ministerial, trabalhei em congregação de línguas de sinais. Então me dediquei bastante, inclusive na minha adolescência, no final do ensino médio, eu abdiquei de fazer uma faculdade por conta da religião, já que a religião ela incentiva a não fazer faculdade e te incentiva a fazer um curso técnico para não perder tempo e não perder a fé. É isso que eles dizem. Então, não fiz faculdade, me dediquei à religião, né? Fiz o máximo na religião. Então, quando eu percebi que o mercado de trabalho não era fácil, eu disse, vou ter que fazer algum curso. Fui fazer um curso técnico. A partir do curso técnico, me interessei a fazer uma faculdade. Isso já em 2015. Iniciei uma faculdade de 2 anos, fiz a faculdade e vi que não era nada daquilo que era ensinado na religião. A religião associa muito a faculdade com coisas negativas, com droga, com prostituição, com sexo adoidado. Pronto, é isso que a religião fala sobre a faculdade. Então eu achava que era isso. Então quando eu comecei a fazer a faculdade, terminei a faculdade de tecnólogo, que era 2 anos, não tinha nada disso. Então eu vi que era algo normal, um curso normal, e que daria para fazer algo maior, e foi o que aconteceu. Fiz o curso de psicologia, e o curso de psicologia ele ajuda muito a questionar, a respeitar, a nunca julgar o indivíduo, tentar entender a verdade daquele indivíduo, que cada indivíduo vai ter a sua própria verdade, e a gente vai estar lá para poder ajudar aquele indivíduo. Algo que a religião totalmente não fala sobre isso. A religião diz que é a única religião verdadeira e que apenas ali existe a verdade, e as outras pessoas que estão no mundo vivem na mentira. São influenciadas por Satanás, vivem no mundo de Satanás. Então é basicamente isso. Então já começou dessa forma a ter essas coisas que não começavam a fazer sentido para mim. Com a faculdade de psicologia eu passei a questionar mais coisas. E num determinado momento eu participei da palestra do Setembro Amarelo, pesquisei, estudei bastante, e uma coisa me chamou muita atenção, que foi as pessoas que têm a tendência à inclinação para o suicídio, para a depressão. Essas pessoas têm uma maior proporção quando não tem um convívio da família, não tem amigos, isoladas. Então isso era o que a minha religião fazia com aqueles que saíam da igreja, ou da congregação. Aquelas pessoas que são desassociadas ou dissociadas, as pessoas que saem da religião, elas são totalmente desprezadas. São pessoas excluídas, deixam de existir com vida. Então isso começou a me incomodar, apesar de ainda me dedicar à religião 100%. E a partir desse momento, eu começo a analisar, a estudar, a pesquisar, e ver algumas coisas que eram faladas na religião que eram totalmente despercebidas para mim. Por exemplo, quando eu ia na pregação e encontrava algum evangélico muito fervoroso ou alguma pessoa que não gostava de Testemunho de Jeová, falavam
sobre as datas do fim do mundo que foram pregadas, falava que as Testemunhas de Jeová era seita, e para mim aquilo ali tudo era mentira. Eu aceitava que aquilo ali era mentira e não pesquisava. Eu só comecei, quando eu comecei a pesquisar, com a pandemia, eu comecei a pesquisar muito. E fui pesquisando e fui analisando os fatos, analisando as publicações, e eu vi que aquilo que as pessoas falavam realmente era verdade. Aquilo das datas falsas que foram pregadas, por exemplo, 1925, 1914, 1918, 1975, datas do fim do mundo, foi pregado pelas Testemunhas de Jeová, realmente tinha nas publicações. Por exemplo, essa daqui, 1925, o corpo governante, Rutherford, esperava que as pessoas fossem ressuscitar em 1925, minha gente. Então era verdade, não era mentira das pessoas. Então eu comecei a pesquisar e comecei a ver que aquilo que eu estava seguindo poderia não ser mais a verdade. Além do mais, que eu me convenci. Quando o corpo governante, em 2017, ele faz a revista Sentinela, dizendo que não tinha revelação de Deus, não recebia nenhum tipo de revelação de Deus, e que eram homens normais, como nós. Então, se é homens normais, eles são passíveis de ser questionados. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a questionar. O que ele falava, eu analisava com a Bíblia, analisava se aquilo ali realmente fazia sentido ou não. E muitas coisas não faziam sentido. Muitas coisas não eram inverdades. E eu percebi que a minha fé estava sendo baseada nas publicações, na revista. Não era baseada em Deus, baseada na Bíblia. Era baseada na revista. Eu tinha que acreditar naquele artigo e esperar que o próximo artigo, daqui a 1 ano, 2 anos, iria alterar aquilo que eu acreditava e eu deveria aceitar. Não poderia questionar. Foram essas coisas que foram eu passar a ficar um pouco cético de algumas coisas. E isso me incomodar bastante. Incomodar muito. Não tinha como pregar algo que daqui a 5 anos pode ser alterado. Como a questão do transplante de órgão que matou, ou melhor, pessoas morreram porque era canibalismo. A religião considerava o transplante de órgão canibalismo até os anos 70. E pessoas morreram porque não puderam fazer transplante de órgão. E depois dos anos 70, a religião disse que era algo de consciência. Pode fazer quem quiser. E as pessoas que morreram? Como é que pode? Aí eu comecei a raciocinar. Se eles achavam que transplante de órgão era canibalismo, é o mesmo raciocínio para a transfusão de sangue. Eles dizem que transfusão de sangue é comer sangue. E transplante de órgão era comer o órgão. Transplante de órgão, liberado. Transfusão de sangue, permanece. Ou seja, será que algum dia eles vão dizer assim, transfusão de sangue agora é consciência? E as pessoas que morreram? Qual é a cara de pau que eu vou ter de falar para as pessoas, isso aqui mudou agora? Não faz sentido. Então era isso que estava acontecendo. Eu estava sendo seguidor de homens e não seguidor da palavra de Deus. Isso foi me incomodando. Chegou 2020. 2020 foi um ano muito importante. Porque foi um ano que teve a pandemia e vi a possibilidade de realmente, de fato, sair da religião. O que me impedia naquela ocasião era a minha esposa, que eu achava que ela ia ficar incomodada e ia criar uma relação muito difícil. Também ficava pensando nas amizades que foram criadas naqueles 10 anos que eu tinha de religião, que nesses 10 anos eu abandonei os amigos da escola, os amigos da rua, abandonei, porque a religião incentiva você ter amizade no salão apenas, e foi isso que eu fiz. Desprezei os amigos dos vizinhos, desprezei o pessoal da escola, desprezei o pessoal da faculdade, para me ter amizade só com o pessoal do salão, para você ficar preso afetivamente lá. Tentei sair de uma forma que ficasse inativo. O que é inativo? É aquela pessoa que para de pregar, mas ela não é expulsa. Foi o que eu tentei. Mas o que acontece? Eu já estava numa situação tão difícil, tão delicada. Tinha pandemia, estresse da pandemia, aquelas cobranças de relatório de hora. O relatório é onde preenche as horas de pregação. Com a pandemia, os irmãos estavam pregando, fazendo carta por telefone. Eu disse para mim mesmo, eu não vou pregar por telefone. Eu já trabalho com telefone 6 horas por dia,
vou chegar em casa para poder ficar ligando para as pessoas, incomodando as pessoas. Já bastava ir nas casas das pessoas, que as pessoas nem querem atender, e ligar para as pessoas para poder falar da Bíblia, para que as pessoas vá para a minha religião. É um saco, né? Então eu disse, eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer... O meu projeto era fazer pelo menos um carta. E acabei não fazendo, depois comecei a colocar a hora. Porque eles queriam a hora, ele não queria a hora. Eles não queriam saber se a pessoa estava bem, ele não queria saber como é que estava a pandemia, se alguém adoeceu. Ele não queria saber. Ele queria saber a hora, cadê o relatório? Era isso. Praticamente só ficou isso. E estou falando a minha experiência. Pode ser que você tenha uma experiência diferente. Essa é a minha. E eu estou falando o que aconteceu. Então foi basicamente isso. Acontecia essa cobrança. Essa cobrança era um saco. E a partir daí, como eu já não tinha mais a intenção de continuar, por vários motivos que eu já relatei aqui, a questão da desassociação, que traz uma carga muito complicada para as pessoas. Imagine eu que um psicólogo, estou lá fazendo meu atendimento, chega uma pessoa que é ex-membro da Testemunho de Jeová, está deprimida, tem inclinação para o suicídio, e essa pessoa, o pai não pode falar com ela, a mãe não fala com ela, o irmão e a irmã não falam com ela, os amigos que viveram a vida toda com ele não falam com ele porque não é mais do salão. Imagina aquele indivíduo. Qual é o trabalho que eu posso fazer com aquela pessoa que não tem uma rede de apoio nenhum? É muito difícil, minha gente. Isso é adoecedor. O meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi falando justamente sobre isso. Se você quiser, eu posso encaminhar o meu TCC para você, posso disponibilizar, se caso você tiver interesse, para você poder apreciar. Mas o meu TCC falava ex-testemunho de Jeová e analisava a respeito da relação da depressão com aquelas pessoas, porque é uma coisa muito complicada, muito complicada. Então esses fatores foram determinantes para a minha saída, a minha motivação de não continuar mais na religião. A religião não permite os membros falar com aquelas pessoas que saíram por qualquer motivo, ou porque quebrou alguma regra, ou por não querer mais. Eu não quero mais. Não estou afim mais de continuar a religião, ou quero ir para outra religião. Aí a religião anuncia o teu nome na congregação toda, para todo mundo saber que você não faz mais parte, e ali por diante você está morto. Você morreu. Não existe mais aquela pessoa. Quando algum irmão for publicar uma foto e tiver você, aquele irmão passa apaga a tua cara, porque você deixou de existir. Você não existe até você votar. Se você votar, aí ressuscitou. É basicamente isso. Então foi isso que aconteceu. Essas coisas me fizeram refletir, questionar e ver que aquilo ali não dava mais para mim. Eu não poderia compartilhar isso, apoiar, estar na religião apoiando uma interpretação equivocada, porque essa interpretação é equivocada a respeito da desassociação e as outras coisas, feito o aniversário, que é uma interpretação equivocada, que na Bíblia não fala. Isso é uma interpretação, é algo de consciência e não a doutrina. Aniversário, sangue, transplante de órgão, militar, serviço militar. A Bíblia fala que Josué era militar, chefe do exército de Israel. Cornélio tornou-se cristão, era militar. Então as pessoas foram militares e continuaram servindo a Deus e eram militares. Hoje a religião proíbe o serviço militar. Proíbe. Não é questão de escolha. O sangue não é questão de escolha, é proibido. Ou seja, se você fizer, você é expulso. Você não pode fazer. Basicamente é isso que acontece. Então a minha saída, ela ocorre em 2020. Tento sair de uma forma de ficar inativo, para que eu não pudesse perder essa relação com as pessoas, que apesar de não frequentar, eu não iria ter realmente amizade, porque todo convívio, amizade é convívio.
Então você tem amizade com aquelas pessoas pelo seu convívio. Depois que você não tem mais aquele convívio, aquela amizade vai fadadamente deixar de existir. Mas eu poderia falar um oi, uma boa tarde, ser educado, feito uma pessoa normal. Ser educado, falar um oi, boa tarde, algo normal. Mas a religião proíbe isso. Então o que acontece? Eu falo com uma suposta amiga que é desassociada e essa suposta amiga fala para os anciãos que eu estava falando com ela. Então ela fala para os anciãos que eu estou falando com ela, que isso é um pecado. Um membro da religião falar com o desassociado é pecado. Então ela falou isso, então eu estava cometendo um pecado, eles vieram falar comigo, disseram que não era para fazer isso. E eu disse, eu falei, não, estou arrependido, não vou fazer. Pronto. A partir daí, as pessoas, eu não estou frequentando mais a reunião, e algumas pessoas vêm perguntar sobre o que está acontecendo, aquela conversa, sabe? E eu sou uma pessoa clara, sincera, fui sincero, e disse que não iria mais assistir a reunião, porque não concordava com as críticas do corpo governante sobre a faculdade, não concordava com algumas coisas. E essas pessoas que eu falei, as pessoas falaram para os anciãos que eu falei isso. E que não pode. Você não pode chamar o corpo governante de feio. O corpo governante é os líderes da religião. Você não pode dizer assim, o corpo governante é muito feio, ele tem uma orelha de elefante. Você não pode falar isso. Falou isso, os anciãos já vão querer botar você para fora. Porque você não pode questionar o corpo governante. O corpo governante que ele fala é como se fosse Deus. E isso é um absurdo. Não tem base bíblica. No livro de Atos diz lá, devemos obedecer a Deus primeiro do que os homens. Então, devemos obedecer primeiro a Deus do que os homens. Então, se eles falam acima de Deus em alguns momentos, a gente não deve obedecer. Porque você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você analisa se aquilo ali realmente faz parte, tem coerência ou não. Algumas coisas têm coerência, algumas coisas não têm coerência. Aí você vai seguir cegamente e você não pode questionar. Eles dizem assim, é azul, não é vermelho. Entendeu? Basicamente é isso. Então foi o que aconteceu. O pessoal foi falar que eu estava criticando o corpo governante e os anciãos disseram, vamos conversar com ele, que ele não pode fazer isso, criticar, que se ele criticar o corpo governante, depois todo mundo vai querer criticar e não pode, é pecado. E vieram encher no saco, novamente. E eu disse que não queria conversar, eu não tenho nada para falar com ninguém. Então foi isso, pessoal. Essa foi a minha história como membro da religião Testemunho de Jeová. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.